A filha do milionário foi desprezada por todos na festa, mas o que a faxineira fez paralisou todos. Segredos vieram à tona e suas vidas mudaram para sempre. Uma história de superação e amor que irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. O eco dos saltos altos sobre o mármore de Carrara ecoava pelo salão principal da mansão em Higienópolis como um metrônomo marcando o compasso da tensão. As luzes dos 3 lustres de cristal boêmio importados da República Tcheca criavam reflexos dourados nas paredes revestidas de papel de parede francês, onde quadros de mestres brasileiros observavam silenciosamente os convidados que se movimentavam em grupos seletos. O aroma intenso das orquídeas Cattleya, trazidas especialmente de Rolambra para a ocasião, misturava-se com o perfume caro das socialites paulistanas e o buquê refinado dos vinhos que circulavam em bandejas de prata. Beatriz Almeida Santos contemplava aquele universo de aparências do alto da escadaria curva que conduzia ao 2º andar da mansão. Aos 28 anos, ela possuía uma beleza discreta que passava despercebida em meio ao brilho artificial daquele ambiente. Seus cabelos castanhos ondulados caíam sobre os ombros de forma natural, sem os cortes geométricos que ditavam a moda entre as mulheres da elite. Os olhos cor-de-mel refletiam uma inteligência aguçada, mas também uma melancolia profunda que ela aprendera a esconder atrás de sorrisos tímidos e olhares baixos. «Veja só quem resolveu aparecer», murmurou Patrícia Santos, a madrasta de Beatriz, para um grupo de amigas próximo ao bar de Mogno. A mulher de 45 anos exibia um vestido valentino que custara mais do que muitos brasileiros ganham em um ano, e seus cabelos loiros platinados estavam presos em um coque impecável que destacava as joias Harry Winston, emprestadas especialmente para a ocasião. «Espero que ela não faça nenhuma das suas cenas dramáticas hoje. Roberto está muito nervoso com os investidores presentes». Roberto Almeida Santos, patriarca da família e fundador da Almeida Santos Incorporações, circulava entre os convidados com a desenvoltura de quem construiu um império imobiliário tijolo por tijolo. Aos 65 anos, ainda mantinha a postura ereta e o olhar penetrante que intimidavam até os empresários mais experientes de São Paulo. Seu smoking Armani estava impecável, e o Rolex Submariner em seu pulso captava a luz dos lustres a cada movimento de mão enquanto gesticulava, explicando os detalhes do último empreendimento da empresa para um grupo de investidores internacionais. A Almeida Santos Incorporações completou 50 anos revolucionando a paisagem urbana de São Paulo, dizia Roberto com o entusiasmo de sempre. Nossos projetos residenciais de alto padrão transformaram bairros inteiros, valorizando não apenas os imóveis, mas toda a região ao redor. Beatriz desceu lentamente os degraus de mármore, tentando passar despercebida. Seu vestido de seda branca e orane era elegante, mas discreto, escolhido propositalmente para não chamar atenção. As mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava a pequena bolsa clutch de couro, um presente de sua falecida mãe. A cada passo, sentia o peso dos olhares julgadores dos convidados, que a conheciam mais pelas fofocas dos tabloides sociais do que por suas qualidades pessoais. No fundo do salão, próximo à entrada da cozinha gourmet, Maria Conceição dos Santos organizava silenciosamente o carrinho de limpeza. Aos 52 anos, ela possuía uma elegância natural que nenhum uniforme azul marinho conseguia esconder. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque simples, e seus olhos castanhos observavam tudo ao redor com a sabedoria de quem aprendeu a ler as pessoas através de suas ações, não de suas palavras. Havia algo maternal em sua presença,
Uma tranquilidade que contrastava com a agitação artificial daquele ambiente. Maria trabalhava na mansão há 15 anos, desde quando chegara a São Paulo, vinda de uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. Conhecia cada canto daquela casa, cada segredo murmurado nos corredores, cada lágrima derramada em quartos vazios. Ela havia visto Beatriz crescer de uma adolescente tímida para uma jovem mulher brilhante, mas atormentada por inseguranças que pareciam ter raízes profundas na perda precoce da mãe e na constante comparação com a irmã mais velha, Isabela, que morrera em um acidente de carro aos 25 anos. A Isabela sempre foi especial, costumavam dizer os convidados. Que pena que Beatriz não puxou a personalidade da irmã. Enquanto Maria recolhia discretamente as taças usadas, abandonadas sobre os consoles franceses, observou Beatriz se aproximando do grupo onde estava o pai. A jovem respirou fundo, reunindo coragem para se juntar à conversa, quando um dos investidores, um homem corpulento com sotaque carioca, fez um comentário que mudou toda a atmosfera. Roberto, ouvi dizer que sua filha se formou em arquitetura pela Mackenzie. Ela não trabalha na empresa. Seria interessante ter uma perspectiva feminina nos projetos. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Roberto forçou um sorriso amarelo enquanto Beatriz se aproximava, suas bochechas corando de vergonha antecipada. Beatriz é muito sensível para o mercado imobiliário, respondeu Roberto, sem olhar diretamente para a filha. Ela prefere se dedicar a hobbies artísticos. Papai, eu gostaria de participar mais dos projetos da empresa, disse Beatriz, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. Tenho algumas ideias sobre sustentabilidade que poderiam... Querida, interrompeu Patrícia, aparecendo como um furacão perfumado ao lado do marido. Não vamos entediar nossos convidados com conversas técnicas. Por que você não vai buscar um pouco de ar fresco no jardim? As palavras da madrasta foram como um tapa na cara. Beatriz sentiu todas as certezas que havia reunido durante semanas se esvazirem. Seus olhos marejaram, mas ela lutou contra as lágrimas. Não ali, não na frente de todos. Com licença, murmurou, virando-se rapidamente para sair. Foi então que aconteceu. Em sua pressa para escapar da situação humilhante, Beatriz não percebeu que a barra de seu vestido havia ficado presa no salto. O tecido esticou, ela perdeu o equilíbrio, e seus braços se movimentaram descontroladamente tentando se apoiar em algo. A taça de vinho tinto que segurava voou em direção ao seu próprio vestido, criando uma mancha escura que se espalhava como tinta sobre papel. O barulho da queda ecoou pelo salão como um trovão. Todas as conversas pararam. 200 pares de olhos se voltaram para a cena. Beatriz estava sentada no chão de mármore, seu vestido branco agora manchado de vermelho, os cabelos desalinhados, olhando ao redor como uma criança perdida. Meu Deus, sussurrou alguém. Que vergonha, murmurou outro. Pobres Roberto e Patrícia, comentou uma terceira voz. O sussurro coletivo cresceu como ondas do mar, criando um murmúrio cruel que parecia ecoar pelas paredes. Beatriz tentou se levantar, mas suas mãos escorregavam no mármore liso. A humilhação era completa, absoluta, devastadora. Foi então que Maria abandonou seu carrinho de limpeza. Seus passos eram firmes e decididos enquanto atravessava o salão em direção à jovem caída. Não havia hesitação em seus movimentos, nem vergonha por estar interrompendo uma festa da elite paulistana vestindo um uniforme de faxineira. Ela se ajoelhou ao lado de Beatriz, com a naturalidade de uma mãe cuidando da filha. Calma, meu anjo, disse Maria em voz baixa, estendendo as mãos para ajudar Beatriz a se levantar. Acidentes acontecem com todo mundo. Beatriz ergueu os olhos encontrando o olhar compreensivo de Maria.
Ali estava alguém que não a julgava, que não via nela uma decepção ou um constrangimento familiar. Via apenas uma pessoa que precisava de ajuda. Com movimentos cuidadosos, Maria ajudou Beatriz a ficar em pé. Então, sem hesitar, removeu o casaco do próprio uniforme e o colocou sobre os ombros da jovem, cobrindo a mancha do vinho. O gesto foi seguido por um silêncio ainda mais profundo do que o anterior. Agora não havia sussurros, apenas olhares atônitos, dirigidos às duas mulheres no centro do salão. Maria se virou para os convidados, seu queixo erguido, com dignidade, e declarou em voz alta e clara: uma mancha no vestido não define o caráter de ninguém, mas a reação das pessoas ao vê-la, sim. As palavras ecoaram pelo salão como um desafio direto a todos ali presentes. Roberto ficou lívido. Patrícia arregalou os olhos, chocada com a ousadia da funcionária. Os convidados permaneceram paralisados, sem saber como reagir à repreensão pública de uma faxineira. Beatriz olhou para Maria com uma gratidão que ia muito além de palavras. Naquele momento sentiu algo que não experimentava há anos. Alguém havia lutado por ela, havia se colocado em risco para protegê-la. Era um sentimento novo, poderoso, transformador. O salão permaneceu em silêncio sepulcral por longos segundos, como se todos estivessem processando o que acabara de acontecer. A festa de 50 anos da Almeida Santos Incorporações seria lembrada, mas não pelos motivos que Roberto planejara. Continue. 15:34. Capítulo 2. O silêncio no salão foi quebrado pelo som dos saltos de Patrícia, marchando furiosamente em direção a Maria e Beatriz. Seu rosto, normalmente controlado por anos de botox e procedimentos estéticos, estava contorcido em uma expressão de raiva que revelava sua verdadeira natureza. Como você ousa falar assim com nossos convidados? Voz de Patrícia saiu como um sibilo venenoso. Você esqueceu qual é o seu lugar nesta casa? Maria manteve-se firme, seus braços ainda protetivamente ao redor dos ombros de Beatriz. Meu lugar é onde vejo alguém precisando de ajuda, senhora. Roberto se aproximou com passos largos, seu rosto vermelho de constrangimento. Os investidores internacionais observavam a cena com expressões que variavam entre curiosidade e desconforto. Este não era o tipo de drama que esperavam presenciar em uma festa da alta sociedade paulistana. Maria, você está demitida, declarou Roberto em voz baixa, mas que ecoou pelo salão como um martelo batendo. Pegue suas coisas e saia imediatamente. Não! A voz de Beatriz surpreendeu a todos, incluindo ela mesma. Pela primeira vez em anos, havia força em sua fala. Ela só estava me ajudando. Não é justo demiti-la por isso. Roberto se voltou para a filha com os olhos faiscando de raiva. Você acha que não temos problemas suficientes? Agora quer defender a insubordinação de uma funcionária? O Dr. Eduardo Mendes, um dos investidores mais respeitados presentes, um homem de 70 anos com cabelos completamente brancos e óculos dourados, se aproximou do grupo. Sua presença imponente fez todos se calarem. Roberto, talvez seja melhor resolvermos isso em particular, sugeriu com diplomacia, observando os outros convidados que fingiam não estar prestando atenção. Este tipo de situação pode ser mal interpretada. Patrícia aproveitou a deixa. Claro, Eduardo. Maria, você tem 5 minutos para sair da propriedade. Security! Ela acenou para os seguranças discretos postados nas entradas do salão. Maria olhou uma última vez para Beatriz, seus olhos transmitindo uma mensagem silenciosa de força. Lembre-se do que eu disse, menina. O caráter se mostra nos momentos difíceis. Ela se virou com dignidade e caminhou em direção à saída de serviço, seguida pelos seguranças. Beatriz sentiu
como se uma parte de si estivesse sendo arrancada. A única pessoa que havia se importado o suficiente para defendê-la estava sendo expulsa por sua causa. A culpa era esmagadora. Agora vá para seu quarto e se troque, ordenou Roberto em voz baixa, apenas para ela ouvir. E não apareça mais aqui embaixo hoje. Beatriz subiu as escadas como um fantasma, cada degrau parecendo uma montanha. Em seu quarto, um ambiente decorado em tons de bege e rosa antigo, que sempre lhe pareceu mais uma suíte de hotel do que um lar, ela se sentou diante do espelho da penteadeira Luís XV. A mancha de vinho em seu vestido havia se espalhado ainda mais, criando padrões abstratos como uma obra de arte acidental. Ela tocou o casaco azul marinho que ainda estava sobre seus ombros. O tecido simples cheirava a sabão de coco e amaciante. Um contraste gritante com os perfumes caros que permeavam sua vida. Era um cheiro de honestidade, de trabalho árduo, de dignidade construída com esforço próprio. Naquela noite, depois que os últimos convidados partiram em seus carros importados, a mansão voltou ao silêncio opressor que Beatriz conhecia bem. Ela permaneceu acordada até tarde, olhando pela janela de seu quarto para as luzes de São Paulo, que se estendiam infinitamente. Em algum lugar naquela metrópole estava Maria, provavelmente preocupada com seu futuro profissional. Na manhã seguinte, Roberto convocou Beatriz para o café da manhã no terraço. A mesa de vidro estava posta com porcelana inglesa e cristais que refletiam a luz dourada do sol nascente. O jardim ao fundo, projetado pelo paisagista Burle Marx décadas atrás, exibia suas palmeiras imperiais e bromélias em toda a sua glória tropical. Precisamos conversar sobre ontem, disse Roberto, cortando metodicamente sua torrada integral. Ele vestia um robe de seda bordô que custara R$3.000, e seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados mesmo àquela hora matinal. Papai, Maria não fez nada de errado, começou Beatriz, brincando nervosamente com os morangos em seu prato. Errado? Roberto largou a faca com força. Ela humilhou nossa família na frente dos principais investidores de São Paulo. Você tem noção do prejuízo que isso pode causar? Ela me defendeu quando ninguém mais fez, replicou Beatriz, sua voz crescendo em intensidade. Nem mesmo meu próprio pai. O tapa veio rápido e certeiro, deixando uma marca vermelha na bochecha de Beatriz. Roberto jamais havia levantado a mão para ela antes, mas a tensão acumulada após a festa havia explodido. Você não tem direito de me questionar, disse ele ofegante. Eu construí tudo isso, gesticulou para a mansão ao redor. Para vocês, para nossa família. E você quer jogar tudo fora por causa de uma faxineira? Beatriz tocou a bochecha ardendo, lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas pela primeira vez, não eram lágrimas apenas de dor ou vergonha. Havia algo mais, raiva. Minha mãe ficaria envergonhada de você, disse ela, levantando-se da mesa. Roberto empalideceu. O nome de Helena, sua primeira esposa, era raramente mencionado na casa desde sua morte, 15 anos atrás. Não mencione sua mãe nesta conversa, sua voz saiu perigosamente baixa. Por que não? Porque ela me amava como eu sou? Porque ela via potencial em mim em vez de apenas defeitos? Beatriz estava tremendo, mas continuou. Ela teria ficado ao meu lado ontem. Sua mãe está morta, explodiu Roberto. E você precisa viver no mundo real. Um mundo onde ações têm consequências. Onde reputação importa, onde uma empresa de 50 anos pode ruir por causa de uma cena patética. Patrícia apareceu no terraço, vestindo um conjunto de yoga da Lululemon, aparentemente indo para sua aula matinal no Clube Atlético Paulistano. Ela avaliou a tensão no ar com a experiência de quem havia navegado em águas sociais turbulentas por décadas. Beatriz, querida, disse com falsa doçura, talvez seja a hora de você considerar aquela clínica na Suíça que conversamos. Um tempo para você se encontrar.
a clínica na Suíça. Beatriz sabia que era um eufemismo elegante para um sanatório para pessoas da elite que precisavam desaparecer temporariamente quando se tornavam constrangedoras demais para suas famílias. Não vou para lugar nenhum, disse Beatriz firmemente. Esta é minha casa também. Só se você se comportar como parte desta família, replicou Roberto. Isso significa sem mais cenas dramáticas, sem defender funcionários insubordinados e definitivamente sem questionar nossas decisões. Beatriz olhou para o pai e a madrasta, duas pessoas que deveriam amá-la incondicionalmente, mas que claramente haviam como um problema a ser resolvido. A dor no peito era física, como se alguém estivesse apertando seu coração com as mãos. Ela correu para dentro da casa, subiu as escadas de 2 em 2 degraus e se trancou no quarto. Ali, sozinha, entre os móveis caros que nunca havia escolhido e as obras de arte que não compreendiam sua alma, Beatriz tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Abriu o notebook e começou a pesquisar. Se Maria havia sido demitida por defendê-la, ela faria questão de retribuir o favor. Não sabia como ainda, mas encontraria uma forma de ajudar a única pessoa que havia demonstrado coragem para ficar ao seu lado. Enquanto digitava, tocava inconscientemente o casaco azul marinho, ainda pendurado na cadeira ao lado de sua cama. Era mais do que uma peça de roupa. Era um símbolo de que alguém, em algum lugar, acreditava que ela valia a pena lutar. A guerra estava declarada, mesmo que Roberto e Patrícia ainda não soubessem disso. Continue 15:36. Capítulo 3. 3 semanas se passaram desde a festa, e a mansão em Higienópolis havia retornado ao seu silêncio habitual, pontuado apenas pelo som dos jardineiros aparando as azaleias no jardim e o eco distante do trânsito da Avenida Paulista. Beatriz desenvolvia uma rotina de reclusão voluntária, saindo de seu quarto apenas para as refeições obrigatórias, onde as conversas eram mínimas e carregadas de tensão não dita. Era uma manhã de terça-feira, quando ela finalmente reuniu coragem suficiente para executar o plano que havia arquitetado durante suas noites insones. Vestindo jeans escuros, uma blusa branca simples e tênis, roupas que passariam despercebidas no centro da cidade, Beatriz saiu da mansão sem avisar ninguém. Pela primeira vez em anos, não havia chofer esperando por ela com um Mercedes-Benz preto. Ela chamou um Uber comum. O endereço que havia encontrado após dias de investigação discreta a levou a um conjunto habitacional em Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. O contraste com Higienópolis era gritante. Prédios de 5 andares pintados em cores desbotadas, roupas estendidas nas sacadas, crianças brincando nas áreas comuns e um movimento constante de pessoas a pé, carregando sacolas de compras ou empurrando carrinhos de bebê. Maria morava no apartamento 304 do bloco C. Beatriz subiu as escadas de concreto, suas mãos tremendo enquanto procurava o número correto. O corredor cheirava a desinfetante e comida caseira. Sons de televisão e conversas familiares vazavam por baixo das portas. Era um mundo completamente diferente de tudo que ela conhecia. Quando tocou a campainha, ouviu passos se aproximando do outro lado da porta. Uma voz familiar perguntou: "Quem é?", antes de várias fechaduras serem abertas. Maria abriu a porta vestindo uma camiseta simples e calça jeans, o cabelo preso em um rabo de cavalo. Sua expressão passou de curiosidade para choque total ao ver Beatriz parada no corredor. "Meu Deus do céu, menina! O que você está fazendo aqui?" Maria olhou nervosamente para os lados, como se esperasse ver seguranças ou Roberto aparecendo. "Eu preciso falar com você", disse Beatriz, sua voz saindo mais determinada do que se sentia. "Por favor." Maria hesitou por um momento, então se afastou para deixá-la entrar. O apartamento era pequeno, mas impecavelmente arrumado.
A sala tinha um sofá de 2 lugares coberto com uma manta de crochê colorida, uma televisão antiga sobre um rack simples de madeira e, nas paredes, fotografias de família em molduras baratas, mas bem cuidadas. O cheiro de café passado na hora misturava-se com o aroma de sabonete de glicerina. "Senta aqui", disse Maria, indicando o sofá. "Você quer um cafezinho? Água?" "Café seria ótimo", respondeu Beatriz, observando fascinada aquele ambiente onde cada objeto tinha uma história, uma função prática. Era o oposto absoluto da mansão onde vivia, cheia de peças de decoração caras, mas sem alma. Maria retornou da cozinha com 2 xícaras de café em porcelana simples, acompanhadas de biscoitos caseiros em um prato pequeno. Ela se sentou na poltrona desgastada em frente ao sofá, estudando Beatriz com expressão preocupada. "Seu pai sabe que você está aqui?", perguntou Maria diretamente. "Não, e espero que você não conte a ele", disse Beatriz, envolvendo a xícara quente com as mãos. "Maria, eu sinto muito pelo que aconteceu. Você foi demitida por minha culpa. Menina, eu fui demitida porque escolhi fazer o que era certo." Maria balançou a cabeça. "E não me arrependo nem um pouquinho. Você precisava de alguém naquele momento e todo mundo ali simplesmente te ignorou. Por isso estou aqui." Beatriz respirou fundo. "Quero te ajudar, financeiramente até você conseguir outro emprego. É o mínimo que posso fazer." Maria ficou em silêncio por um longo momento, mexendo o café com a colherinha. Pela janela da sala, era possível ver crianças brincando no playground do conjunto, suas vozes alegres criando uma trilha sonora de vida simples, mas autêntica. "Beatriz", disse Maria finalmente, "posso te fazer uma pergunta? Por que você realmente veio aqui?" A pergunta pegou Beatriz de surpresa. Ela havia ensaiado várias respostas durante a viagem, mas a honestidade no olhar de Maria a fez desabar todas as defesas. "Porque você é a única pessoa que já me defendeu", a voz de Beatriz falhou. "Na minha vida inteira, você é a única que achou que eu valia a pena proteger. E agora você perdeu seu emprego por isso. E eu não consigo parar de pensar que talvez você esteja passando dificuldades por minha culpa." Maria se levantou e foi até o sofá, sentando-se ao lado de Beatriz. "Filha, você quer saber a verdade? Eu trabalhei naquela casa 15 anos, observando você crescer, vendo você se diminuir cada vez mais, e sempre quis fazer alguma coisa. Naquela noite da festa, quando vi você caída no chão e todo mundo te olhando com nojo ou pena, eu não aguentei mais ficar calada. Mas agora você está desempregada por minha culpa." Beatriz insistiu. "Criança, eu tenho 52 anos e já passei por coisa muito pior que ficar desempregada." Maria sorriu com ternura. "Sabe o que me machuca mesmo? É ver uma menina inteligente como você desperdiçando a vida porque acha que não vale nada." "Não é que eu acho", Beatriz murmurou. "É que todo mundo sempre me diz isso. Meu pai me compara com minha irmã morta. Patrícia me trata como se eu fosse um constrangimento na escola, na faculdade, em todo lugar. Sempre fui a filha problemática do Roberto Santos." Maria ficou em silêncio, observando as lágrimas escorrerem pelo rosto de Beatriz. Então ela fez algo inesperado. Abriu uma gaveta da mesinha lateral e tirou um envelope amarelado. "Tem uma coisa que você precisa saber", disse Maria devagar. "Sua mãe era minha amiga." Beatriz levantou a cabeça bruscamente. "O quê?" "Helena e eu estudamos pedagogia juntas na USP há mais de 30 anos. Perdemos contato depois que ela se casou com seu pai. Mas quando vi o anúncio de emprego para trabalhar na mansão Almeida Santos, eu me candidatei porque queria rever minha amiga." Maria pausou, suas próprias lágrimas começando a aparecer. "Cheguei um mês depois que ela morreu." O mundo de Beatriz parou. Tudo que pensava saber sobre sua vida, sobre as pessoas ao seu redor, sobre sua própria história, estava sendo reescrito naquele momento. Ela falou de mim?"
Perguntou Beatriz com voz trêmula. Maria abriu o envelope e tirou uma fotografia desbotada. Era Helena, jovem e radiante, segurando um bebê nos braços. No verso estava escrito com letra delicada: Beatriz, minha pequena arquiteta, vai construir um mundo melhor. Sua mãe sempre soube que você seria especial, disse Maria, entregando a foto para Beatriz. Ela me contava pelos telefonemas que você gostava de construir casinhas com blocos de montar, que desenhava plantas de casas imaginárias desde os 5 anos. Dizia que você tinha um coração enorme e uma mente brilhante. Beatriz segurava a fotografia com mãos trêmulas, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Por que nunca me contou isso antes? Porque não era meu lugar, respondeu Maria honestamente. Eu era uma funcionária. Mas agora somos apenas 2 mulheres que se importam uma com a outra. E acho que você tem o direito de saber quem sua mãe realmente era e quem ela acreditava que você poderia se tornar. Elas ficaram em silêncio por vários minutos, apenas o som das crianças brincando do lado de fora, preenchendo o espaço. Beatriz estudava cada detalhe da fotografia. O sorriso genuíno de sua mãe, a forma como ela segurava o bebê com tanto amor, as palavras de esperança escritas no verso. Maria, disse Beatriz finalmente, você aceita minha ajuda financeira? Só se vier com uma condição, respondeu Maria. Qual? Que você aceite minha ajuda também. Não ajuda financeira, Maria se apressou em esclarecer, mas ajuda para você descobrir quem realmente é. Para você parar de viver a vida que os outros querem que você viva e começar a construir a sua própria. Beatriz olhou ao redor do apartamento simples, para a mulher corajosa sentada ao seu lado, para a fotografia de sua mãe em suas mãos. Pela primeira vez em anos, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Aceito, disse ela, e foi como assinar um contrato com o próprio destino. Continue. 15:39. Capítulo 4. Nas semanas que se seguiram, Beatriz desenvolveu uma dupla vida com a precisão de uma espiã. Pela manhã, representava o papel da filha obediente na mansão de Higienópolis, tomando café da manhã em silêncio com Roberto e Patrícia, concordando com acenos de cabeça quando eles faziam planos para sua vida sem consultá-la. Mas às tardes, quando alegava estar indo ao shopping ou visitando amigas inexistentes, ela tomava o metrô até a estação Corinthians Itaquera e caminhava até o apartamento de Maria. Foi assim que, numa tarde chuvosa de abril, elas se encontraram sentadas na pequena mesa da cozinha de Maria, cercadas por dezenas de folhas de papel repletas de desenhos arquitetônicos. Beatriz havia trazido seus projetos secretos, plantas baixas de casas populares sustentáveis que desenhava nas madrugadas insones, quando a inspiração chegava como um sopro de esperança. Meu Deus, menina, murmurava Maria, ajustando os óculos de leitura barato que comprara na farmácia para examinar os detalhes dos desenhos. Isso aqui é coisa de gente muito inteligente. Olha só essa planta. Tem até sistema de captação de água da chuva. Beatriz corou de prazer. Era a primeira vez em anos que alguém elogiava seu trabalho de forma genuína, sem a condescendência disfarçada que estava acostumada a receber. É só um hobby, disse ela, minimizando como sempre fazia. Nada muito sério. Nada sério? Maria levantou os olhos dos desenhos com uma expressão severa. Beatriz, isso aqui pode mudar a vida de centenas de famílias. Casas bonitas, funcionais e baratas. Você já calculou quanto custaria para construir? Na verdade, sim. Beatriz puxou uma pasta azul que havia trazido na bolsa. Fiz uma pesquisa completa de custos, com materiais sustentáveis e mão de obra local. Cada unidade sairia por cerca de R$80 mil, 1/3 do preço dos apartamentos populares que meu pai constrói. Maria ficou boquiaberta. E seu pai não se interessa por isso?
O semblante de Beatriz se fechou imediatamente. Meu pai acha que construção popular não dá lucro suficiente. Ele prefere focar em empreendimentos de luxo. Sempre diz que a arquitetura social é coisa de ONG. E você? O que você acha? A pergunta simples de Maria ecoou na pequena cozinha como um desafio. Beatriz nunca havia sido questionada sobre suas próprias opiniões, seus próprios sonhos. Sempre esperavam que ela simplesmente concordasse com as visões dos outros. Eu acho, disse Beatriz devagar, escolhendo cada palavra com cuidado, que todo mundo merece uma casa bonita. Não importa quanto dinheiro tenha, e acho que poderia ser muito boa nisso. Maria sorriu. Um daqueles sorrisos que iluminam o rosto inteiro. Agora você está falando como a filha da Helena que eu imaginava. Naquele momento, a campainha tocou. Maria franziu o senho. Não esperava visitas. Ela foi até a porta e voltou acompanhada de um jovem negro alto e magro, usando o uniforme do Senai e carregando uma mochila desgastada. Beatriz, esse é meu filho mais novo, Wellington. Welly, essa é a Beatriz. Wellington tinha cerca de 25 anos, olhos inteligentes e um sorriso tímido que lembrava o da mãe. Ele cumprimentou Beatriz educadamente, mas ela percebeu sua surpresa ao ver uma mulher claramente de classe alta na cozinha de sua mãe. Desculpa interromper, mãe. Vim buscar umas ferramentas que esqueci aqui, disse ele, dirigindo-se para um armário no canto da cozinha. Wellington está terminando o curso técnico em construção civil, explicou Maria com orgulho evidente. Sempre foi bom com as mãos, desde pequeno ficava construindo coisas. Beatriz olhou para os desenhos espalhados na mesa, depois para Wellington mexendo entre as ferramentas. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Wellington, chamou ela impulsivamente, você entende desses desenhos? Ele se aproximou da mesa e estudou as plantas com atenção. Beatriz observou seus olhos percorrerem cada detalhe, notando a forma como ele mentalmente traduzia os desenhos em estruturas reais. Nossa, isso é muito bem pensado, disse ele depois de um minuto. Especialmente essa parte aqui da ventilação cruzada. E esse sistema de aquecimento solar é bem esperto. Ele olhou para Beatriz com respeito renovado. Você que desenhou isso? Sim, respondeu ela, sentindo uma onda de orgulho. É trabalho profissional mesmo. Você é arquiteta? Sou formada, mas nunca trabalhei na área, admitiu Beatriz. Wellington e Maria trocaram um olhar. Era Maria quem falou primeiro. Beatriz, posso te fazer uma pergunta meio louca? Claro. Por que você não tenta colocar esses projetos em prática? A pergunta pegou Beatriz completamente desprevenida. Como assim? Ué, você tem os desenhos, tem o conhecimento, tem acesso a dinheiro. Maria gesticulou para os papéis na mesa. Por que não constrói uma casa dessas de verdade? Só para ver se funciona? Mãe, isso não é tão simples, Wellington interveio gentilmente. Precisa de terreno, licenças, mão de obra especializada. E se tivesse tudo isso? Perguntou Maria, ignorando as objeções práticas do filho. E se fosse possível mesmo? Beatriz sentiu seu coração acelerar. A ideia era ao mesmo tempo aterrorizante e emocionante. Eu não saberia nem por onde começar. Eu saberia, disse Wellington simplesmente. Se você realmente quer tentar, eu posso ajudar. Tenho colegas no curso que topam trabalhos extras e meu professor conhece fornecedores que dão desconto para projetos sociais. Mas eu não tenho terreno. Beatriz apontou a primeira dificuldade prática. Tem sim, disse Maria, misteriosamente. Mãe e filho olharam para ela com curiosidade. Como assim, Dona Maria? Perguntou Wellington. Maria se levantou e foi buscar uma pasta de documentos em seu quarto. Quando voltou, colocou sobre a mesa uma escritura de propriedade amarelada.
Quando vim para São Paulo, trabalhei durante 10 anos numa casa de família antes de ir para a mansão dos seus pais. Os patrões antigos me deixaram um pequeno terreno em Ferraz de Vasconcelos como herança. Nunca soube o que fazer com ele, mas sempre paguei o IPTU direitinho. Beatriz pegou o documento com mãos trêmulas. Era um terreno de 400 metros quadrados, em uma área que estava sendo urbanizada pela prefeitura. Maria, isso deve valer uma fortuna. Você não pode simplesmente me emprestar para fazer experiência. Quem disse que é empréstimo? Maria cruzou os braços. Você me ajuda financeiramente até eu conseguir outro emprego, eu ajudo você a realizar seu sonho. É sociedade. Mãe. Wellington tentou intervir, preocupado. Filho, sua mãe pode estar ficando velha, mas não está ficando boba. Maria o cortou. Essa menina tem talento de sobra e dinheiro para investir. Eu tenho um terreno parado há anos e você tem o conhecimento técnico. Se juntarmos tudo, pode dar algo muito bom. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades. Beatriz olhava para o documento em suas mãos como se fosse um mapa do tesouro. Pela primeira vez na vida, alguém estava oferecendo a chance de transformar seus sonhos em realidade. E se der errado? Perguntou ela, revelando suas inseguranças mais profundas. E se der certo? Rebateu Maria. Wellington puxou uma cadeira e se sentou à mesa. Olha, se vocês estão falando sério, eu posso fazer um orçamento preliminar. Tenho que apresentar um projeto final no curso mesmo. Podia ser esse. Beatriz olhou para as duas pessoas à sua frente. Maria, a mulher corajosa que havia arriscado o emprego para defendê-la, e Wellington, um jovem talentoso disposto a apostar em uma ideia maluca de 3 pessoas que mal se conheciam. Tudo bem, disse ela, sua voz ganhando força a cada palavra. Vamos tentar. Eles apertaram as mãos sobre a mesa, na cozinha, selando uma parceria que mudaria todas as suas vidas para sempre. Continue 1544. Capítulo 5. 2 meses depois, o terreno em Ferraz de Vasconcelos fervia de atividade. O que antes era um lote baldio, coberto de mato alto e entulho, havia se transformado no canteiro de obras mais organizado que Wellington já tinha visto em seus estágios. Beatriz chegava todas as manhãs às 7 em ponto, vestindo calças jeans, botas de segurança e capacete amarelo, uma transformação radical da jovem tímida que conhecera na cozinha de Maria. A primeira casa do projeto estava tomando forma. As paredes de blocos ecológicos se erguiam seguindo exatamente o desenho que Beatriz havia criado. E cada detalhe funcional se revelava ainda mais inteligente na prática. O sistema de captação de água da chuva, os painéis solares artesanais feitos com garrafas PET, a ventilação cruzada que mantinha a casa fresca mesmo no calor do verão. Tudo funcionava perfeitamente. Bia, vem ver isso aqui! Gritou Wellington do telhado, usando o apelido carinhoso que havia adotado naturalmente. O sistema de aquecimento solar está funcionando melhor do que esperávamos. Beatriz subiu pela escada de madeira, suas mãos agora calejadas pelo trabalho constante. Nos últimos 2 meses, ela havia aprendido mais sobre construção prática do que em todos os anos de faculdade. Wellington se revelara um professor paciente e generoso, ensinando desde como segurar corretamente um martelo até os segredos para uma impermeabilização perfeita. A água está saindo a 45 graus, ele mostrou o termômetro improvisado. Perfeita para banho, sem gastar um centavo de energia elétrica. Maria chegou naquele momento carregando uma garrafa térmica gigante e marmitas embrulhadas em panos de prato. Aos 52 anos, ela havia se tornado a coordenadora informal da obra, cuidando da alimentação da pequena equipe de 4 pedreiros que Wellington havia recrutado entre os colegas do Senai. Pessoal, almoço! Anunciou ela, estendendo uma toalha quadriculada sobre 2 tábuas apoiadas em cavaletes.
Era uma mesa improvisada, mas que reunia aquela pequena família escolhida todos os dias ao meio-dia. Enquanto comiam o escondidinho de carne seca que Maria havia preparado, Beatriz verificava obsessivamente as planilhas de custos em seu notebook. A cada centavo economizado, a cada solução criativa que encontravam, ela se sentia mais confiante de que estavam no caminho certo. "Olha só", disse ela, mostrando a tela para os outros. "Se mantivermos esse ritmo e esses custos, conseguimos construir a casa por R$ 72.000, 8.000 a menos do que calculamos inicialmente." "E isso é bom?", perguntou Josué, um dos pedreiros, um homem negro de 40 anos que havia se tornado o braço direito de Wellington na obra. "É excelente", respondeu Beatriz. "Significa que podemos oferecer casas de qualidade por um preço que famílias trabalhadoras conseguem pagar." Foi então que ouviram o barulho de um carro de luxo estacionando do lado de fora do terreno. Beatriz reconheceu imediatamente o som do motor do BMW XI6 preto. Seu estômago se contraiu. Roberto Almeida Santos saiu do carro vestindo um terno cinza de R$ 3.000, claramente deslocado naquele ambiente de construção. Sua expressão era uma mistura de raiva, desapontamento e choque absoluto ao ver a filha em roupas de obra, as mãos sujas de cimento, sentada numa mesa improvisada com pessoas que ele considerava classe baixa. "Beatriz!" Sua voz ecoou pelo canteiro como um trovão. "O que diabos você está fazendo aqui?" Todos na mesa ficaram imóveis. Wellington se levantou instintivamente, pronto para defender Beatriz, se necessário. Maria manteve-se sentada, mas seu queixo se ergueu com a dignidade que Roberto conhecia bem. "Oi, papai", disse Beatriz, forçando-se a manter a voz calma. "Como você me encontrou? Contratei um investigador particular depois que descobri que você estava mentindo sobre onde passava as tardes." Roberto se aproximou da mesa, seus sapatos italianos afundando na terra vermelha do canteiro. Imagina minha surpresa ao descobrir que minha filha está brincando de construtora num terreno abandonado na periferia. "Não estou brincando." Beatriz se levantou, enfrentando o pai pela primeira vez na vida. "Estou trabalhando." "Trabalhando?" Roberto riu com amargura. "Isso que você chama de trabalho? Gastar dinheiro da família numa fantasia adolescente?" "O dinheiro é meu", replicou Beatriz firmemente. "Da herança da minha mãe." O rosto de Roberto ficou lívido. A herança de Helena era um assunto delicado, uma quantia substancial que ele não podia controlar legalmente, mas sempre esperara que a filha usasse com sabedoria. "Sua mãe deixou esse dinheiro para você ter segurança no futuro, não para desperdiçar com projetos sem sentido." "Projetos sem sentido?" A voz de Beatriz subiu uma oitava. "Papai, olha ao seu redor. Estamos construindo uma casa que vai custar menos da metade dos apartamentos populares da sua empresa e vai ser 2 vezes mais eficiente." Roberto examinou a construção pela primeira vez, e seus olhos de empresário experiente, analisando automaticamente a qualidade da obra. Mesmo contra sua vontade, ele teve que admitir que o trabalho era impecável. As linhas eram retas, o acabamento cuidadoso, os detalhes técnicos inteligentes. "Quem está supervisionando isso?" perguntou ele, se dirigindo diretamente a Wellington, ignorando completamente Beatriz. "Eu mesmo, senhor", respondeu Wellington respeitosamente, mas sem se intimidar. "Sou formando em construção civil pelo Senai e todos os meus colegas aqui são qualificados." Roberto estudou Wellington da cabeça aos pés, claramente tentando encontrar algo para criticar. "E você acha que um curso técnico te qualifica para orientar projetos de arquitetura?" "Na verdade", interveio Beatriz, antes que Wellington pudesse responder, "eu que projeto e ele que executa. É chamado trabalho em equipe, papai. Conceito que você deveria conhecer."
A ironia na voz da filha deixou Roberto ainda mais furioso. Beatriz, você vai parar com essa palhaçada agora mesmo e voltar para casa. E você, apontou para Maria, deveria ter vergonha na cara de influenciar uma moça jovem com suas ideias de grandeza. Maria se levantou lentamente, encarando Roberto com a mesma coragem que demonstrara na festa meses atrás. Senhor Roberto, disse ela com voz firme, sua filha tem mais talento no dedinho do que muitos arquitetos famosos que eu conheço, e mais coragem também. A única coisa de que ela precisa é de alguém que acredite nela, coisa que, pelo visto, o senhor não consegue fazer. O silêncio que se seguiu foi tenso, como um fio de alta tensão prestes a arrebentar. Roberto olhou para cada pessoa presente. Maria, que o desafiava abertamente. Wellington, que protegia Beatriz com o corpo. Os pedreiros, que observavam a cena com respeito pela patroa que os tratava como iguais. E, finalmente, Beatriz, sua filha, que pela primeira vez na vida não baixou os olhos diante de sua raiva. Se você não voltar para casa agora, disse Roberto com voz perigosamente baixa, vai ser cortada da família. Sem mesada, sem herança futura, sem nada. Vai ver como é difícil sustentar essas fantasias quando não tiver mais o dinheiro do papai. Beatriz sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Era o ultimato que sempre temera ouvir. Por um momento, a menina insegura que vivia dentro dela gritou para aceitar, para voltar à segurança da mansão e da conformidade. Mas então ela olhou para a casa que estavam construindo, para as pessoas que haviam acreditado nela, para o sonho que finalmente estava se tornando realidade. Tudo bem, disse ela, sua voz saindo mais firme do que jamais imaginara ser possível. Eu escolho ficar. Roberto ficou chocado. Claramente não esperava que ela chamasse seu bluff. Você vai se arrepender disso, Beatriz. E quando se arrepender, não venha me pedir desculpas. Ele se virou e caminhou de volta para o carro, seus passos furiosos levantando poeira vermelha. O BMW arrancou com um ronco de motor revoltado, deixando uma nuvem de fumaça e um silêncio pesado. Beatriz permaneceu imóvel por um longo momento, absorvendo o que acabara de acontecer. Havia queimado a última ponte com a família, mas pela primeira vez na vida sentia-se completamente livre. Maria se aproximou e colocou uma mão carinhosa em seu ombro. Você fez a coisa certa, minha filha. Eu sei, respondeu Beatriz, e pela primeira vez realmente sabia. Continue, 15h47. Capítulo 6. 3 meses depois do ultimato de Roberto, a primeira casa estava finalmente concluída. Era uma manhã de sábado ensolarada, quando Beatriz, Maria e Wellington se reuniram no pequeno jardim frontal, que haviam criado com plantas nativas e um sistema de compostagem integrado. A casa de 2 quartos brilhava. Sob o sol paulista, suas paredes pintadas num tom suave de amarelo que Beatriz havia escolhido por lembrar das casas coloniais de Ouro Preto. Não acredito que conseguimos, murmurou Beatriz, segurando as chaves da porta da frente. Durante os últimos meses, ela havia se mudado para um pequeno apartamento alugado em Itaquera, usando parte da herança materna. Era um local modesto, mas que ela havia transformado em um escritório improvisado, com plantas de futuros projetos coladas nas paredes e maquetes espalhadas por toda a parte. Claro que conseguimos, disse Wellington, ajustando a placa que haviam instalado na entrada. Projeto Moradia Digna. Arquitetura social sustentável. Você é a pessoa mais determinada que já conheci, Bia. Maria observava a cena com lágrimas nos olhos, lembrando-se da jovem frágil que havia encontrado caída no salão da mansão. Aquela mulher confiante, com as mãos calejadas e os olhos brilhando de propósito, era a verdadeira Beatriz, que sempre estivera escondida sob camadas de insegurança. Naquela tarde, receberam a primeira família interessada. Carlos Henrique Silva, um metalúrgico de 35 anos da região do ABC,
Chegou acompanhado da esposa Fernanda, enfermeira, e dos 2 filhos pequenos, Gabriel, de 7 anos, e Sofia, de 5. Eles haviam encontrado o projeto através do boca a boca na comunidade. Wellington havia espalhado a notícia entre os colegas do trabalho de seu pai, que trabalhava numa fábrica próxima. "Quanto custa mesmo?" perguntou Carlos, claramente nervoso ao entrar na casa. Era evidente que ele havia se arrumado especialmente para a visita, vestindo a camisa social que usava apenas em casamentos e formaturas. R$ 72.000, respondeu Beatriz. Pode ser financiado em até 15 anos, com entrada de apenas 5.000. Fernanda segurou a mão do marido com força. Era exatamente o valor que eles haviam conseguido juntar, trabalhando dobrado nos últimos 3 anos, ela fazendo plantões extras no hospital e ele trabalhando como freelancer nos fins de semana. "E essa sala fica assim mesmo, sem móveis?" perguntou Gabriel, correndo pela casa vazia, sua voz ecoando pelas paredes limpas. "A casa vem assim, mas olha só." Beatriz se ajoelhou na altura da criança. "Sua mãe e seu pai podem decorar do jeito que vocês mais gostam. E olha isso aqui." Ela mostrou as tomadas USB integradas na parede. "Você pode carregar seu tablet direto na parede." Os olhos do menino se iluminaram. Wellington aproveitou para explicar para Carlos o sistema de aquecimento solar e a cisterna de captação de água da chuva, enquanto Maria mostrava para Fernanda a horta vertical na área de serviço e o sistema de compostagem no quintal. "Isso significa que nossa conta de luz vai ser menor?" perguntou Fernanda, claramente impressionada. "Muito menor", confirmou Maria. "E vocês ainda podem vender o excesso de energia solar de volta para a companhia elétrica. É como se a casa pagasse parte de suas próprias contas." Carlos e Fernanda se entreolharam, uma comunicação silenciosa entre casais que sonham juntos há anos. Eles haviam visitado dezenas de apartamentos populares nos últimos meses, todos minúsculos, mal ventilados, em prédios sem áreas verdes onde as crianças pudessem brincar. "Podemos pensar até amanhã?" pediu Carlos. "Claro", disse Beatriz. "Mas posso fazer uma pergunta? O que acham da ideia de morar numa casa sustentável?" "Olha, dona Beatriz", Carlos coçou a cabeça. "Para ser franco, não entendo muito dessas coisas de sustentabilidade. Mas se significa economizar dinheiro e ter uma casa boa para criar meus filhos, eu estou dentro." Fernanda riu. "Carlos, você não viu o quintal? As crianças podem plantar, podem brincar na terra, podem ter um cachorro. É tudo que sempre quisemos dar para eles." Sofia, que havia ficado quieta até então, puxou a barra da calça de Beatriz. "Moça, posso ter um quarto só meu?" "Pode sim." Beatriz se ajoelhou novamente. "E sabe o que mais? Você pode escolher a cor da parede do seu quarto." "Rosa?" perguntou a menina com os olhos brilhando. "Rosa, azul, verde, amarelo. A cor que você quiser." Naquela noite, Beatriz, Maria e Wellington comemoraram num pequeno boteco próximo ao terreno. Era um lugar simples, com mesas de fórmica e cerveja gelada servida em copos americanos, mas a alegria que sentiam era mais intensa do que qualquer celebração em restaurante 5 estrelas. "Para a nossa primeira família", brindou Wellington, erguendo o copo. "Para nossa primeira casa vendida", completou Maria. "Para o início de algo maior", disse Beatriz, e elas perceberam que ela não estava apenas falando sobre o projeto habitacional. Na segunda-feira seguinte, Carlos ligou, confirmando a compra. Beatriz sentiu uma emoção que jamais havia experimentado, a satisfação de ver um sonho se transformando em realidade para outras pessoas. Não era apenas uma venda, era a confirmação de que sua visão funcionava na prática. Mas foi na quinta-feira daquela semana que receberam uma visita inesperada. Dr. Eduardo Mendes, o respeitado investidor que estivera presente na festa fatídica,
estacionou seu Mercedes-Benz prata em frente ao terreno. Beatriz o reconheceu imediatamente e sentiu o estômago se contrair, lembrando-se da humilhação daquela noite. Senhora Beatriz, cumprimentou ele educadamente, vestindo um terno escuro elegante, mas não ostentatório. Posso ter alguns minutos de seu tempo? Eles se reuniram no pequeno escritório que haviam montado num container adaptado no terreno. Dr. Eduardo examinou os projetos espalhados na mesa, as planilhas de custos, as fotos do progresso da obra, com a atenção de alguém que entendia verdadeiramente de negócios. Soube, através de conhecidos em comum, que vocês venderam a primeira unidade, disse ele após alguns minutos de análise silenciosa. Vendemos, confirmou Beatriz, tentando manter a voz firme. E tem planos de expandir? A pergunta pegou todos de surpresa. Wellington e Maria olharam para Beatriz, esperando sua reação. Temos, respondeu ela cautelosamente. Por quê? Dr. Eduardo sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente sua expressão severa. Porque estou impressionado. Em 40 anos de investimentos imobiliários, raramente vi um projeto tão bem executado por uma equipe tão jovem. E nunca vi alguém conseguir construir com essa qualidade por esse preço. Ele abriu sua pasta, de couro italiano, e tirou uma proposta datilografada. Gostaria de financiar a construção de mais 10 casas, mesmas especificações, mesma qualidade, mesmo modelo de negócio. Em troca, peço sociedade de 25% nos lucros. Beatriz olhou para o documento como se fosse um bilhete premiado de loteria. Era exatamente a oportunidade que precisavam para expandir, mas também significava entregar parte do controle do projeto. Posso perguntar por que está interessado? Questionou ela. Por 2 motivos. Dr. Eduardo se recostou na cadeira simples. Primeiro, porque é um investimento inteligente. Vocês criaram um modelo de negócio sustentável que resolve um problema real. Segundo, ele fez uma pausa, porque na noite da festa, na casa de seu pai, eu vi uma jovem cair e toda uma elite virar as costas para ela. Mas também vi uma mulher corajosa defendê-la e uma filha escolher ficar do lado dessa mulher. Isso me disse tudo o que precisava saber sobre o caráter de vocês. O silêncio no container foi quebrado apenas pelo som distante das obras de infraestrutura da prefeitura na rua ao lado. Beatriz olhou para Maria e Wellington, seus parceiros improváveis, que se tornaram sua verdadeira família. Aceito, disse ela, estendendo a mão para Dr. Eduardo, mas com uma condição. Maria e Wellington são sócios igualitários. Qualquer decisão importante precisa da aprovação dos 3. Dr. Eduardo apertou sua mão com firmeza. Negócio fechado. Naquele momento, Beatriz soube que havia cruzado definitivamente a linha entre sonho e realidade. Continue 15:49. Capítulo 7. 6 meses depois, o que começou como um terreno baldio em Ferraz de Vasconcelos havia se transformado num pequeno bairro planejado. 11 casas coloridas se espalhavam pelo lote maior que Dr. Eduardo havia ajudado a adquirir, cada uma com seu jardim frontal florido e horta nos fundos. Era uma manhã de segunda-feira quando Beatriz caminhava pelas ruas de pedriscos entre as residências, observando as roupas estendidas nos varais, ouvindo o som das crianças brincando nos quintais e sentindo o aroma do café da manhã saindo pelas janelas abertas. A transformação pessoal de Beatriz era tão impressionante quanto a física. Ela agora usava o cabelo preso em um rabo de cavalo prático, vestia calças cargo e botas de segurança com a naturalidade de quem nasceu para aquilo. Suas mãos, antes macias e sempre cuidadas em salões de beleza caros, agora tinham calos honestos e unhas curtas, resultado de meses trabalhando diretamente na construção. "Bia!"
gritou Gabriel, o filho de Carlos e Fernanda, correndo até ela com um desenho na mão. O menino havia se tornado uma espécie de mascote do pequeno bairro, sempre rondando as casas em construção e fazendo amizade com todos os novos moradores. "Olha o que eu desenhei!" O papel mostrava um desenho infantil de uma casa amarela com painéis solares no telhado e uma horta no quintal. No céu, um sol sorridente brilhava sobre a construção. "Está lindo, Gabriel! É a sua casa?" perguntou Beatriz, se ajoelhando para ficar na altura do menino. "É, e olha!" ele apontou para pequenas figuras desenhadas ao lado da casa. "Esse é o meu papai, essa é a minha mãe, essa é a Sofia, e esse sou eu plantando tomate com a vovó Maria." Beatriz sorriu ao ouvir Gabriel se referir a Maria como vovó. Era um título que ela havia adotado naturalmente, com todas as crianças do bairro, virando uma espécie de matriarca unoficial da pequena comunidade que haviam criado. Naquela manhã, eles tinham uma reunião importante agendada. Dr. Eduardo havia marcado um encontro no container escritório com um grupo de investidores interessados em replicar o modelo em outras regiões de São Paulo. Era a oportunidade que Beatriz sonhava, expandir o projeto para ajudar centenas de famílias. Wellington chegou ao escritório carregando uma pasta cheia de documentos e planilhas. Aos 26 anos, ele havia se transformado no gestor de obras mais respeitado da região, com uma lista de espera de famílias querendo contratá-lo para reformas e pequenas construções. "Bia, você viu os números que o Eduardo pediu?" perguntou ele, organizando os papéis sobre a mesa. "Em 10 meses, construímos 11 casas, criamos 15 empregos diretos e economizamos 300 mil litros de água com os sistemas de captação." "E não esqueça", acrescentou Maria, entrando no container com uma bandeja de cafezinho e pão de açúcar caseiro, "que todas as famílias relataram redução de pelo menos 40% na conta de luz." Dr. Eduardo chegou pontualmente às 9 horas, acompanhado de 3 empresários, que Beatriz reconheceu das páginas de economia dos jornais. Havia também uma mulher elegante que se apresentou como doutora Carmen Oliveira, arquiteta especializada em habitação popular e consultora do governo federal. "Senhores", começou o Dr. Eduardo após as apresentações, "o que vão ver hoje é um modelo de negócio que pode revolucionar a construção habitacional no Brasil." "Beatriz, quer apresentar os números?" Beatriz respirou fundo. Meses atrás, a ideia de falar para um grupo de executivos a teria paralisado de ansiedade. Agora, com a confiança que vinha de resultados concretos, ela se sentiu firme. "Nossa proposta é simples", começou ela, apontando para o gráfico projetado na parede. "Construir casas de qualidade por um preço que famílias trabalhadoras podem pagar, utilizando tecnologia sustentável que reduz custos operacionais." Dr. Ricardo Pacheco, um dos investidores, interrompeu. "Senhorita Santos, com todo respeito, projetos habitacionais populares já existem há décadas. O que faz o de vocês diferente?" A pergunta não a intimidou. 3. Coisas principais, Dr. Pacheco. Primeiro, nosso custo de construção é 40% menor que a média do mercado, mantendo alta qualidade. Segundo, nossas casas são energeticamente eficientes, resultando em economia real para as famílias. Terceiro, criamos comunidades planejadas, não apenas casas isoladas. Wellington se levantou para mostrar as fotos do bairro. Cada família tem seu espaço privado, mas também temos áreas comunitárias, playground, horta coletiva, espaço para eventos. Isso cria vínculos entre os moradores e reduz a criminalidade. Doutora Carmen se inclinou para a frente, claramente interessada. "E qual é a margem de lucro?" 15% líquidos, respondeu Beatriz, sem hesitar. "Menor que empreendimentos de luxo, mas sustentável em grande escala. E o mais importante, nosso lucro vem da eficiência, não da exploração."
Dr. Marcos Silveira, outro investidor, fez uma careta. 15%? Meus empreendimentos tradicionais rendem no mínimo 40%. Mas quantas famílias seus empreendimentos atendem? Rebateu Maria, surpreendendo a todos com sua pergunta direta. Porque aqui a gente não mede sucesso só em dinheiro. A gente mede em vidas mudadas. O comentário de Maria criou um silêncio desconfortável. Os investidores trocaram olhares, claramente não acostumados a serem questionados por uma mulher de origem humilde em reuniões de negócios. Dr. Eduardo quebrou o silêncio. Maria tem razão. Este projeto tem um impacto social que vai além do retorno financeiro. E no longo prazo, isso também se traduz em estabilidade do investimento. Doutora Carmen consultou suas anotações. Senhorita Santos, vocês estariam dispostos a participar de um programa piloto do governo federal? Estamos buscando modelos inovadores de habitação popular para replicar em escala nacional. Beatriz sentiu o coração acelerar. Era exatamente a oportunidade que sonhavam. Claro que sim. Qual seria o formato? 50 casas em 5 cidades diferentes. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre. Prazo de 12 meses, com supervisão técnica do Ministério e possibilidade de expansão posterior. Wellington e Maria se entreolharam, animados. Era uma proposta muito maior do que qualquer coisa que haviam imaginado. Qual seria nossa participação? Perguntou Beatriz, mantendo o profissionalismo apesar da excitação. Vocês seriam os executores principais. Forneceriam o modelo arquitetônico, supervisionariam a construção, treinariam equipes locais. Em troca, receberiam 7% do valor total do programa. Dr. Pacheco folheou os documentos que havia trazido. Isso representa aproximadamente 2,5 milhões de reais. Não é um valor desprezível. Mais importante que o dinheiro, disse Beatriz, seria a oportunidade de provar que nosso modelo funciona em diferentes regiões, com diferentes climas e culturas. Doutora Carmen sorriu. Exatamente o que queríamos ouvir. Posso contar com uma resposta até o final da semana? Beatriz olhou para Wellington e Maria, seus parceiros fiéis desde o início da jornada. Eles assentiram quase imperceptivelmente. Pode contar com nossa resposta hoje mesmo, disse ela. Aceito. Após as despedidas e compromissos de envio de contratos, Beatriz se viu sozinha no container com Wellington e Maria. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Vocês se dão conta do que acabamos de aceitar? Perguntou. Wellington, ainda processando a magnitude do acordo. Acabamos de sair da Liga Amadora, respondeu Beatriz, um sorriso crescendo em seu rosto. A partir de agora, somos uma empresa séria. Maria se levantou e abraçou os 2 jovens. Sua mãe estaria muito orgulhosa, minha filha. Naquele momento, Beatriz soube que havia encontrado não apenas sua vocação profissional, mas seu lugar no mundo. E pela primeira vez em sua vida, esse lugar era exatamente onde ela queria estar. Continue 1550, capítulo 8. 8 meses depois de assinarem o contrato com o governo federal, Beatriz estava no aeroporto de Congonhas, aguardando o voo ir para Salvador, a última das 5 cidades do programa piloto que ela ainda precisava visitar pessoalmente. Sentada na sala de embarque, ela folheava um relatório impressionante. 47 das 50 casas haviam sido concluídas no prazo, todas dentro do orçamento e com um índice de satisfação dos moradores de 93%. O projeto havia crescido muito além de suas expectativas iniciais. Eles agora tinham uma sede própria em São Paulo, uma equipe de 22 funcionários e parcerias com universidades que estudavam seu modelo sustentável. Wellington havia se tornado o diretor técnico oficial, coordenando equipes de construção nas 5 cidades, enquanto Maria assumira o cargo de diretora de relacionamento comunitário, uma função
criada especialmente para suas habilidades naturais de conectar pessoas. O celular de Beatriz tocou. Era Wellington, ligando de Porto Alegre, onde supervisionava a entrega das últimas unidades do projeto. Bia, você não vai acreditar. Sua voz soava animada mesmo através da linha com chiado. O prefeito daqui quer encomendar mais 100 casas para o próximo ano. E não é só ele. Recebi 3 ligações hoje de prefeituras de cidades menores do Rio Grande do Sul interessadas no modelo. Isso é fantástico, Welly. Beatriz sorriu, usando o apelido carinhoso que havia adotado. Mas lembra o que conversamos sobre não crescer muito rápido. Eu sei. Qualidade antes de quantidade. Mas, Bia, a gente está realmente mudando a vida das pessoas. Você deveria ver a família que se mudou ontem aqui. A menina de 8 anos me disse que é a primeira vez que ela tem um quarto só dela. Beatriz sentiu aquela sensação familiar de orgulho misturado com responsabilidade. Cada família atendida representava não apenas um sucesso profissional, mas vidas reais transformadas. O voo foi chamado. Durante as 2 horas até Salvador, Beatriz usou o tempo para revisar os relatórios da equipe baiana, liderada por Carla Santos, uma arquiteta local de 30 anos, que havia abraçado o projeto com entusiasmo contagiante. Ao chegar em Salvador, o calor úmido da Bahia a envolveu como um abraço caloroso. Carla a esperava no aeroporto, uma mulher negra, linda e enérgica, com tranças coloridas e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Beatriz, que bom te ver pessoalmente finalmente. Carla a abraçou como se fossem amigas antigas. Você vai amar o que conseguimos fazer aqui. O táxi as levou até o bairro de Cajazeiras, onde ficava o conjunto de 10 casas, que representava a adaptação do modelo para o clima tropical. As construções mantinham a estrutura sustentável original, mas tinham sido modificadas para lidar com a umidade alta e as chuvas intensas do verão baiano. Olha só essas varandas que a gente adicionou, explicou Carla enquanto caminhavam pelo conjunto. Aqui não dá para viver sem uma varanda boa. E vê essas janelas maiores? Ventilação cruzada é questão de sobrevivência em Salvador. Beatriz observou maravilhada como seu projeto original havia evoluído, adaptando-se às necessidades locais sem perder sua essência. As casas eram pintadas em cores vibrantes: azul, turquesa, amarelo girassol, verde mar, que refletiam a cultura local e criavam uma alegria visual imediata. E o sistema de captação de água? Perguntou Beatriz. Funcionando perfeitamente. Na verdade, funciona até melhor aqui do que em São Paulo, porque chove mais. A família do seu José conseguiu ficar 2 meses sem usar água da rua durante o verão, só com a água da chuva armazenada. Elas pararam em frente à casa número 7, pintada de um rosa choque vibrante. Uma mulher de cerca de 40 anos apareceu na varanda, secando as mãos num pano de prato bordado. Dona Beatriz, gritou ela com sotaque baiano carregado. A menina que inventou essas casas abençoadas. Entre! Socorro Conceição dos Santos, nome irônico considerando a situação. Era mãe solteira de 3 filhos, trabalhava como cozinheira num restaurante do Pelourinho e havia conseguido comprar a casa após anos economizando cada centavo. Sua alegria ao mostrar cada cômodo era contagiante. Olha essa cozinha, menina, ela gesticulava animadamente. Tem espaço para tudo. E esse fogão solar aqui, que ideia mais inteligente. Não gasto nem 1 centavo de gás no almoço quando o sol está forte. Os 3 filhos de Socorro apareceram correndo. Ana, Clara de 14 anos, responsável e séria, Miguel de 10, arteiro e falante, e pequena Yasmin de 6 anos, tímida mas curiosa. Tia Bia, disse Miguel com a confiança das crianças baianas, minha mãe disse que você que fez nossa casa. É verdade? Eu ajudei a desenhar, respondeu Beatriz, se ajoelhando na altura do menino.
Mas quem fez mesmo foram os trabalhadores daqui de Salvador, com a tia Carla coordenando. E por que você quis fazer casas para gente pobre? Perguntou Ana Clara, com a franqueza adolescente. A pergunta pegou Beatriz desprevenida. Após mais de um ano falando com investidores, autoridades e jornalistas, raramente alguém ia direto ao ponto pessoal da questão. Por quê? Disse ela, escolhendo as palavras cuidadosamente. Eu acho que todo mundo merece ter uma casa bonita e funcional. Não importa quanto dinheiro tenha. E porque descobri que consigo fazer isso acontecer. Socorro sorriu, seus olhos brilhando de emoção. Sabe o que mais me emociona nessa casa, dona Beatriz? É que meus filhos não sentem vergonha de trazer os amigos aqui. Antes, na nossa casinha velha no subúrbio ferroviário, eles inventavam desculpas para não convidar ninguém. Agora, todo fim de semana é festa aqui. Naquela tarde, Beatriz e Carla visitaram todas as 10 casas do conjunto. Cada família tinha uma história. Cada adaptação do projeto original contava uma narrativa sobre como a arquitetura podia servir à vida real das pessoas. Havia o senhor Antônio, aposentado, que havia transformado o quintal numa oficina de marcenaria. A família dos Santos, que usava a varanda para vender acarajé nos fins de semana. A dona Lúcia, que criara uma pequena escola informal no quintal para as crianças da vizinhança. À noite, Carla levou Beatriz para jantar num restaurante simples no Pelourinho. Sentadas numa mesa pequena, comendo moqueca de camarão e bebendo cerveja gelada enquanto ouviam música ao vivo, as duas conversaram sobre o futuro do projeto. Beatriz, posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse Carla depois do segundo copo de cerveja. Claro! Você não sente falta da vida que tinha antes? A vida de rica? Beatriz riu, uma risada genuína que vinha do fundo do peito. Carla, eu nunca tive vida de rica de verdade. Eu tinha vida de prisioneira numa gaiola dourada. Agora eu tenho uma vida de verdade. Mas seu pai, vocês nunca se reconciliaram? A pergunta tocou numa ferida que ainda estava sensível. Roberto havia tentado contato algumas vezes nos últimos meses, especialmente depois que o projeto ganhou destaque na mídia especializada. Mas sempre através de intermediários, nunca diretamente, nunca reconhecendo que havia estado errado. Meu pai ainda acha que eu estou numa fase rebelde que vai passar, disse Beatriz, mexendo distraída no camarão no prato. Ele não consegue entender que isso não é rebeldia, é quem eu realmente sou. E se ele procurasse você, se pedisse para voltar para a empresa? Beatriz olhou para o movimento das pessoas passando na rua histórica de Salvador. Turistas misturados com locais, música saindo dos bares, vida pulsando em cada esquina. Eu diria que ele é bem-vindo para conhecer meu trabalho, respondeu ela, mas que eu nunca mais vou viver a vida que outras pessoas planejaram para mim. Naquela noite, deitada no quarto de hotel simples, mas confortável, Beatriz fez uma videochamada com Wellington e Maria. Eles estavam no escritório de São Paulo, trabalhando até tarde numa proposta para expandir o modelo para o Nordeste. Como foi Salvador? Perguntou Maria, sua imagem pixelizada pela conexão instável. Perfeito, respondeu Beatriz. Cada casa é uma pequena vitória, e Carla está fazendo um trabalho incrível lá. Bia, disse Wellington, chegou uma proposta interessante hoje. Uma empresa alemã de construção sustentável quer fazer uma parceria para exportar nosso modelo. Sério? Beatriz se animou. Para onde? África. Eles querem adaptar nossas técnicas para países em desenvolvimento. A ideia era emocionante e assustadora ao mesmo tempo. Em apenas 2 anos, haviam passado de 3 pessoas construindo uma casa num terreno baldio para uma empresa consultada internacionalmente. Vamos conversar quando eu voltar, disse ela. Mas sejam honestos comigo. Vocês acham que estamos prontos para algo assim?
Maria e Wellington se entreolharam na tela, então sorriram simultaneamente. Beatriz, disse Maria com carinho maternal, você está pronta para qualquer coisa que decidir fazer, e nós estaremos do seu lado, não importa o que for. Desligando a chamada, Beatriz ficou alguns minutos olhando pela janela do hotel para as luzes de Salvador. Amanhã voltaria para São Paulo, para a empresa que havia criado, para a vida que havia escolhido construir com as próprias mãos. Era uma vida muito diferente daquela que Roberto havia planejado para ela, mas era completamente, autenticamente sua. Continue. 15:53. Capítulo 9. Era uma manhã fria de julho em São Paulo, quando Beatriz recebeu um telefonema que mudaria tudo. Ela estava no escritório da empresa, agora instalado num prédio comercial reformado em Vila Madalena, revisando os contratos da parceria alemã, quando a secretária anunciou uma ligação urgente. Beatriz! A voz do outro lado da linha era hesitante, carregada de uma vulnerabilidade que ela jamais havia escutado antes. É o papai. Beatriz sentiu o coração acelerar. Eram 2 anos e meio sem contato direto entre eles, apenas comunicações através de advogados sobre questões burocráticas da herança materna. Papai, respondeu ela, tentando manter a voz controlada. Eu preciso falar com você, pessoalmente. É importante. Havia algo diferente no tom de Roberto. A arrogância autoritária havia sido substituída por algo que soava perigosamente próximo ao desespero. Sobre o quê? A empresa está passando por dificuldades e eu preciso da sua ajuda. As palavras saíram como uma confissão dolorosa. Roberto Almeida Santos, o magnata imobiliário que construíra um império, estava pedindo ajuda para a filha que havia rejeitado publicamente. Beatriz fechou os olhos, lembrando-se da última conversa que haviam tido no canteiro de obras, das palavras cruéis sobre fantasias adolescentes e da ameaça de deserdá-la completamente. Onde você quer conversar? Perguntou ela finalmente. Podemos almoçar naquele restaurante italiano dos Jardins que sua mãe gostava? A menção a Helena foi um golpe baixo, mas Beatriz percebeu que não era calculado. Roberto parecia genuinamente perdido. Tudo bem. 1h da tarde. O Fasano estava movimentado como sempre, executivos fechando negócios entre pratos de massa artesanal e vinhos caros. Beatriz chegou vestindo uma calça social azul marinho e blazer branco, seu visual profissional atual. Elegante, mas prático. Caro, mas não ostentatório. Muito diferente das roupas de festa que costumava usar nas aparições sociais da família. Roberto já estava na mesa e Beatriz ficou chocada com sua aparência. O homem imponente de 2 anos atrás havia envelhecido 1 década. Seus cabelos estavam completamente brancos. Havia rugas profundas ao redor dos olhos e suas mãos tremiam ligeiramente enquanto mexia no copo de água. Você está bem? Perguntou ela, sentando-se à sua frente. Estou, mentiu ele, claramente não convencido da própria resposta. Você está diferente, mais madura. As pessoas mudam quando têm responsabilidades reais, disse ela sem amargura, apenas constatando um fato. Roberto acenou com a cabeça como se finalmente entendesse algo que havia demorado anos para compreender. Beatriz, eu cometi erros. Muitos erros. A admissão a pegou de surpresa. Roberto jamais havia admitido estar errado sobre coisa alguma. A empresa está falindo, ele continuou, sua voz baixando para quase um sussurro. Os investimentos em terrenos contaminados que fiz há 3 anos se revelaram um desastre. E agora temos processos judiciais, multas ambientais, a Receita Federal investigando nossa contabilidade. Beatriz escutava em silêncio, processando as informações. A Almeida Santos Incorporações havia sido uma presença constante em sua vida, símbolo do sucesso e status da família. E a Patrícia? Perguntou ela. Roberto riu com amargura.
Patrícia me deixou no mês passado. Levou metade dos bens que conseguiu e se mudou para Miami. Ao que parece, ela já vinha transferindo dinheiro para contas no exterior há meses. A revelação não surpreendeu Beatriz tanto quanto deveria. Patrícia sempre havia sido transparente sobre suas prioridades, mesmo que Roberto se recusasse a enxergá-las. Sinto muito, disse ela, e estava sendo sincera. O problema é que eu não sei mais o que fazer, Roberto continuou. Passei a vida construindo aquela empresa e agora ela está desmoronando. Os advogados dizem que talvez seja possível salvar alguma coisa se conseguirmos mostrar um plano de recuperação viável. Beatriz começou a entender onde a conversa estava levando. E você acha que eu posso ajudar como? Seu projeto habitacional tem dado muito certo, não é? Roberto olhou diretamente nos olhos dela pela primeira vez desde que haviam se sentado. Li sobre vocês na Veja, na construção mercado. Estão ganhando prêmios, fechando contratos internacionais. Estamos, confirmou ela simplesmente. Beatriz. Roberto respirou fundo, como alguém se preparando para um mergulho em águas geladas. Eu gostaria de propor uma fusão. A Almeida Santos se associa à sua empresa. Vocês trazem o conhecimento técnico e a credibilidade. Nós trazemos a estrutura e os terrenos que ainda temos. A proposta era audaciosa e completamente inesperada. Beatriz ficou em silêncio por vários segundos, analisando as implicações. Papai, você está me oferecendo sociedade numa empresa falida para salvar sua reputação? Estou oferecendo para salvarmos juntos algo que pode beneficiar muitas famílias, replicou Roberto, mas sua voz não carregava a convicção habitual. E qual seria minha participação nessa fusão? 51%. Controle majoritário. Você seria a presidente. Agora sim, Beatriz ficou genuinamente surpresa. Roberto estava oferecendo não apenas sociedade, mas o controle total da empresa que construíra durante 50 anos. Por que você faria isso? Roberto olhou pela janela do restaurante, observando o movimento da rua Vitório Fasano, como se estivesse vendo sua vida passar em retrospectiva. Porque passei os últimos 2 anos assistindo você construir em 30 meses o que eu deveria ter construído em 30 anos, disse ele finalmente. E porque sua mãe ficaria orgulhosa de ver o que você se tornou. A menção a Helena fez os olhos de Beatriz marejarem, mas ela lutou contra as lágrimas. Eu preciso conversar com meus sócios, disse ela. Wellington e Maria? Claro, eles teriam lugar garantido na nova estrutura. Não é sobre lugar garantido, papai. É sobre eles serem meus parceiros de verdade. Qualquer decisão importante eu tomo junto com eles. Roberto assentiu, um gesto que jamais faria 2 anos atrás quando via Maria e Wellington como funcionários dispensáveis. Posso te dar uma semana para pensar? Pode. Beatriz se levantou da mesa. Mas quero ver todos os documentos financeiros da empresa. Tudo. Não vou entrar numa sociedade às cegas. É justo. Roberto também se levantou. Por um momento, pai e filha ficaram frente a frente, 2 estranhos tentando encontrar um caminho de volta um para o outro. Beatriz, disse ele quando ela já estava se afastando da mesa. Eu sei que não tenho o direito de pedir, mas você pode me perdoar? Ela parou, olhou para o homem quebrado que já foi seu herói quando criança e seu algoz quando adulta, e sentiu algo que não esperava. Compaixão. Papai, perdão é uma coisa que se ganha com ações, não com palavras, disse ela. Mas eu estou disposta a te dar a chance de tentar. Roberto assentiu, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto pela primeira vez que ela já havia visto. Saindo do restaurante, Beatriz ligou imediatamente para Wellington e Maria. Reunião de emergência, disse ela. Temos uma decisão muito importante para tomar. A vida, mais uma vez, estava oferecendo uma reviravolta inesperada, e desta vez
Ela não estava enfrentando sozinha. Continue 15:55, capítulo 10. Era uma manhã ensolarada de dezembro, exatamente 3 anos após a festa que havia mudado sua vida para sempre, quando Beatriz se encontrava no mesmo salão da mansão em Higienópolis. Mas desta vez, as circunstâncias eram completamente diferentes. A casa não pertencia mais à família Almeida Santos. Havia sido vendida para cobrir as dívidas da empresa. E o evento não era uma celebração da elite paulistana, mas sim uma cerimônia simples para marcar a inauguração do projeto habitacional mais ambicioso já realizado no Brasil. O salão principal havia sido transformado numa sala de reuniões improvisada. No lugar, dos lustres de cristal boêmio, placas solares portáteis forneciam energia limpa para os equipamentos de apresentação. Onde antes circulavam vinhos importados, garrafas de água reutilizáveis e café orgânico serviam os convidados. Mais importante ainda, no lugar da elite excludente de 3 anos atrás, estavam presentes famílias de todas as classes sociais, arquitetos comprometidos com a habitação popular, representantes de ONGs e autoridades governamentais genuinamente interessadas em políticas públicas eficazes. Beatriz observava a transformação do espaço com uma sensação de satisfação profunda. Ela agora usava um vestido azul marinho simples, mas elegante, feito por uma cooperativa de costureiras de São Miguel Paulista, que havia se beneficiado de um dos projetos comunitários da empresa. Suas mãos, ainda calejadas pelo trabalho direto nas construções, seguravam um relatório que representava 3 anos de trabalho árduo. 350 casas construídas em 12 estados brasileiros, 1.400 famílias beneficiadas diretamente, 2.800 empregos gerados e uma redução média de 60% no consumo de energia das residências. Pessoal, posso ter a atenção de vocês? Anunciou Wellington, agora diretor executivo da Almeida Santos Projetos Sociais, nome que haviam dado à empresa reestruturada. Aos 29 anos, ele havia se tornado uma referência nacional em construção sustentável, palestrante em universidades e consultor para projetos habitacionais em outros países da América Latina. Maria se aproximou do pequeno palco improvisado, vestindo um conjunto social verde-água que havia comprado especialmente para a ocasião. Aos 55 anos, ela era agora diretora de desenvolvimento comunitário e havia acabado de receber o título de cidadã honorária da cidade de São Paulo pelos serviços prestados às famílias de baixa renda. Antes de começarmos a apresentação oficial, disse Maria ao microfone, sua voz firme e clara. Eu gostaria de contar para vocês como tudo isso começou. Há 3 anos, nesta mesma sala, uma moça caiu e derramou vinho no vestido. Todo mundo riu, todo mundo virou as costas, todo mundo fingiu que não viu. Menos eu. Um murmúrio baixo percorreu o salão. Muitos dos presentes conheciam a história, que havia se tornado quase lendária nos círculos de arquitetura social. Mas ouvi-la sendo contada por Maria, no local exato onde tudo começou, tinha um impacto emocional poderoso. Aquela moça, Maria continuou, apontando para Beatriz com orgulho maternal, era Beatriz, e o que ninguém naquela sala sabia é que ela tinha a cabeça cheia de sonhos e o coração cheio de vontade de ajudar as pessoas. Só precisava de alguém que acreditasse nela. Beatriz sentiu as lágrimas aflorarem. Mesmo após todos esses anos, a gratidão por Maria permanecia intacta e crescia a cada dia. Dr. Eduardo Mendes, agora sócio investidor oficial da empresa e um dos maiores defensores do modelo habitacional sustentável no país, se levantou para falar. O que vocês vão ver hoje, disse ele, é o resultado de uma filosofia simples.
A arquitetura não é sobre impressionar pessoas ricas, é sobre melhorar a vida de pessoas comuns. E quando você faz isso direito, o sucesso financeiro vem como consequência, não como objetivo. A apresentação começou com um vídeo documentário que uma equipe da USP havia produzido sobre o projeto. Imagens aéreas mostravam os conjuntos habitacionais espalhados pelo Brasil. Casas coloridas em Salvador, construções adaptadas para o frio em Porto Alegre, projetos modificados para o clima seco do sertão nordestino. Mas o mais impactante eram os depoimentos das famílias. Crianças explicando como funcionava a captação de água da chuva, pais falando sobre a redução nas contas de energia, mães mostrando orgulhosas suas hortas nos quintais. O projeto, explicou Beatriz quando o vídeo terminou, evoluiu muito além do que imaginamos inicialmente. Não construímos apenas casas, criamos um modelo replicável de desenvolvimento comunitário sustentável. Wellington ativou o projetor e mostrou um mapa do Brasil repleto de pontos coloridos. Cada ponto representa um projeto concluído ou em andamento. Verde para projetos finalizados, azul para construção em andamento, amarelo para projetos aprovados, aguardando o início das obras. O mapa era impressionante. Pontos coloridos se espalhavam por quase todos os estados, com concentração maior em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, mas com presença significativa no Nordeste e Sul do país. Nossa meta para os próximos 5 anos, continuou Beatriz, é chegar a 1.000 casas construídas e 50 projetos comunitários. Mas mais importante que os números é a filosofia. Cada projeto deve ser adaptado à realidade local, deve gerar empregos para moradores da região e deve ser genuinamente sustentável. Dr. Carmen Oliveira, que havia se tornado uma aliada fiel do projeto desde o primeiro contrato governamental, levantou a mão. Beatriz, podem nos falar sobre a parceria internacional que foi anunciada na semana passada? Beatriz sorriu. A parceria com a empresa alemã Grünhaus havia sido finalmente oficializada, abrindo caminho para levar o modelo brasileiro para a África e Ásia. Em março do ano que vem, começamos um projeto piloto no Senegal, respondeu ela. 50 casas adaptadas para o clima tropical africano, usando técnicas locais de construção combinadas com nossa tecnologia sustentável. Um jovem jornalista levantou a mão. E qual foi o papel da fusão com a empresa do seu pai nesse crescimento? Era uma pergunta que Beatriz sabia que viria. A fusão havia sido amplamente noticiada na mídia especializada, gerando muito debate sobre dinâmicas familiares e empresariais. A fusão trouxe recursos e estrutura que nos permitiram crescer mais rapidamente, respondeu ela diplomaticamente. Mas o mais importante foi que nos deu a oportunidade de transformar uma empresa tradicional do mercado imobiliário numa força para a mudança social positiva. Wellington acrescentou. E vale lembrar que todos os funcionários da antiga Almeida Santos foram realocados nos novos projetos. Ninguém perdeu emprego por causa da fusão. Naquele momento, uma figura familiar apareceu na entrada do salão. Roberto Almeida Santos, aos 68 anos, caminhava com uma bengala elegante, resultado de uma cirurgia no quadril realizada alguns meses antes. Ele vestia um terno simples, muito diferente da ostentação de anos anteriores, e seus olhos buscaram imediatamente por Beatriz. Ela acenou para ele, indicando uma cadeira vazia na primeira fileira. Roberto se sentou silenciosamente, claramente emocionado por estar naquele ambiente onde tudo havia começado de forma tão traumática. A cerimônia continuou com a entrega de certificados para as famílias pioneiras do projeto.
Aquelas que haviam acreditado na proposta quando ela ainda era apenas um sonho de 3 pessoas determinadas. Carlos Henrique Silva e sua família estavam presentes, seus filhos agora maiores e mais articulados, Gabriel com 14 anos e Sofia com 12, ambos ajudando outros moradores mais novos a entenderem os sistemas sustentáveis das casas. Dona Beatriz, disse Carlos ao microfone quando foi chamado para receber seu certificado, quando a gente comprou nossa casa 3 anos atrás. A gente pensava que estava só comprando um lugar para morar, mas descobrimos que estávamos comprando muito mais que isso. Estávamos comprando um futuro melhor para nossos filhos. Fernanda, sua esposa, acrescentou. E descobrimos que fazemos parte de uma comunidade que se importa uns com os outros. Isso não tem preço. À medida que a cerimônia se aproximava do fim, Beatriz sentiu uma mistura de nostalgia e expectativa. Olhou ao redor do salão, vendo rostos conhecidos e novos, pessoas que haviam apoiado o projeto desde o início e outras que haviam se juntado ao longo do caminho. Maria se aproximou do microfone para as palavras finais. 3 anos atrás, nesta mesma sala, eu disse que uma mancha no vestido não define o caráter de ninguém, mas a reação das pessoas ao vê-la sim. Hoje eu quero acrescentar algo. O caráter também se define pelo que a gente faz quando ninguém está olhando, quando não tem holofote, quando o trabalho é só trabalho mesmo. Ela olhou diretamente para Beatriz. E eu posso dizer com orgulho que essa menina, que virou uma mulher linda e forte, tem o caráter mais bonito que eu já vi. Não porque construiu casas, mas porque construiu sonhos. Não porque ficou rica, mas porque enriqueceu a vida de outras pessoas. Os aplausos ecoaram pelo salão, mas Beatriz mal os ouvia. Estava pensando na jornada que havia percorrido, da jovem insegura que caíra naquele mesmo chão 3 anos antes para a empresária confiante que agora liderava um movimento nacional de arquitetura social. Depois que os convidados começaram a se dispersar, Roberto se aproximou dela. Pai e filha ficaram frente a frente no salão quase vazio, ecos de conversas animadas ainda ecoando pelas paredes. Beatriz, disse ele, sua voz carregada de emoção, sua mãe estaria muito, muito orgulhosa. Eu sei, respondeu ela, abraçando o pai pela primeira vez em quase 4 anos. E eu estou orgulhosa de nós dois, do que éramos, do que nos tornamos e do que ainda podemos construir juntos. Roberto segurou o rosto da filha entre as mãos, como fazia quando ela era pequena. Perdão por ter demorado tanto para enxergar quem você realmente é. Perdão aceito, disse Beatriz. Mas agora chega de olhar para trás. Temos muito trabalho pela frente. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, tingindo o céu de tons dourados que entravam pelas janelas do salão, Beatriz sabia que aquela não era uma conclusão, mas sim um novo começo. O projeto havia crescido muito além de suas expectativas iniciais, mas o sonho fundamental permanecia o mesmo: provar que a arquitetura pode ser uma força transformadora na sociedade. E naquele momento, olhando ao redor do salão, onde tudo havia começado com uma queda e uma mancha de vinho, ela soube com certeza absoluta que havia encontrado seu lugar no mundo. Um lugar construído com suas próprias mãos, seus próprios sonhos e o apoio das pessoas que realmente acreditavam nela. A verdadeira riqueza, ela havia descoberto, não estava em impressionar pessoas em festas luxuosas, mas em construir algo que durasse além de sua própria vida, algo que fizesse diferença real no mundo.